Olá, meninos do 7º ano, a gente vai dar continuidade agora no nosso estudo de história. Na última aula eu expliquei para vocês sobre os griots, né? E hoje a gente vai dar essa continuidade à história da África, tá? O que eu quero que vocês percebam é o seguinte: quando a gente fala de história da África, existe uma carência muito grande, né? De fontes mesmo. Não existem muitos documentos, nem muitos registros para se estudar totalmente a história da África. Por que eu falo isso? Primeiro, a gente precisa entender que a África é um continente e que dentro desse continente existem várias etnias, existe uma diversidade, multidiversidade de cultura ali dentro daquele continente. Então percebam, é muita coisa para se estudar. A gente estuda os reinos principais, os reinos e impérios principais quando a gente fala sobre a África, tá? Sobre a história da África, até porque nem tudo é de conhecimento mesmo geral, né? Nem tudo a gente sabe como aconteceu. Então percebam essa diversidade que existe dentro desse continente. Eu costumo comparar o continente da África com aquela colcha de retalho que vocês conhecem, ou seja, uma colcha cheia de retalhos. É muita coisa, são muitas tribos, muitas etnias, é muita cultura envolvida ali, tá? Ok, vamos então começar a falar sobre o reino de Gana. Primeiro, precisamos entender que é um reino de grande duração. O que significa isso? Vai existir lá do ano 300 depois de Cristo até 1240, mais ou menos. Então, podemos perceber que é um reino que acontece dentro da Idade Média. Isso vai acontecer na maioria dos reinos e impérios que a gente for estudar aqui, tá? A sua maioria vai acontecer durante a Idade Média ali dentro da Europa, tá? Eles vão estar situados, quando a gente fala do reino de Gana, vão estar situados ali ao sul do deserto do Saara, tá? Na África Ocidental. Ele vai estar localizado entre dois rios. Esses dois rios, não esqueçam o nome, o rio Níger e o rio Senegal, que vão ser de grande importância para aquela população e para aquela civilização, porque a água é muito importante para a sociedade, né? Até hoje. Então, percebam isso. Não havia um nome oficial na época que se existia o reino de Gana. Depois de um tempo começou a se chamar Gana, porque significa o chefe guerreiro. Com esse nome, a gente já pode perceber que existe uma centralização de poder do rei. O que eu quero dizer com isso? É que o poder vai estar lá nas mãos do rei. Ele vai tomar as decisões. Então, perceba, é centralização de poder isso, tá? Dentro do reino de Gana, a gente vai ter várias etnias. O território do reino de Gana vai ter várias etnias dentro desse território, tá? A princípio, mais ou menos do ano de 300 a 750, a gente vai ter o domínio de uma etnia que a gente chama de etnia Magás, tá? Após isso, eles vão ser dominados pelos Soninquês. Então, percebam, existe uma mudança aí de governo, né? De centralização do poder. Porque essa etnia que está em ascensão vai dominar as outras etnias que estão ali dentro do território do reino de Gana. A princípio, Magás, após um tempo, Soninquês, tá? Quando a gente fala de política, a gente precisa entender alguns pontos chaves do reino de Gana. Como eu disse para vocês, a primeira coisa que a gente precisa saber é que existe essa centralização de poder pelo rei, então as atitudes tomadas, as decisões tomadas vão ser por esse cara, pelo rei do reino de Gana, que vai se alternar dependendo do ano que a gente estiver falando. A gente vai ter uma capital muito bem estruturada do reino de Gana, que é Kumbi-Salé. Lá vai ter mais ou menos 15 mil a 20 mil habitantes. Então, percebam, para a época, é uma quantidade, é uma população grande e eles vão ter uma base, sim, para manter essa população, tá? Vai ser cobrado de impostos, como eu disse para vocês.
uma etnia vai estar em ascensão e vai cobrar os impostos das outras etnias. A maioria desses impostos vão ser pagos com ouro, então já comecem a perceber daí a importância do ouro, né, nesse reino, nessa civilização, tá? Não vai ter uma política militarista expansionista. O que acontece, gente? Existe uma diferença quando a gente fala de reino para império. Para quem não sabe, o que diferencia isso é que o império, ele tem uma vontade de expandir, ele quer conquistar outros territórios, tá? Então vai ter essa ideia militarista e expansionista. Já o reino não tem essa ambição, vamos dizer assim, tá? Falando um pouco mais sobre o reino de Gana, já comentei sobre o ouro. Percebam a importância do ouro para esse império, para esse reino também, tá? Economia. Basicamente, vai ter uma agricultura muito forte acontecendo ali dentro do reino de Gana, mas também existem outras atividades, como a extração do sal e a extração de marfim, tá? Percebam a importância da extração de metais preciosos, como eu falei para vocês, o ouro. E é isso, exatamente esses metais preciosos que vão trazer olhares de fora para dentro do reino de Gana, tá? A partir mais ou menos de 750, a gente vai ter o islamismo chegando à Península Arábica e também ao norte da África, tá? O islamismo, que é uma religião. E isso vai mudar um pouco o que acontece ali no reino de Gana, porque, como eu disse, esses metais preciosos vão atrair olhares de fora. Então, vai começar a existir um comércio com essas outras regiões, né, com o norte da África. E esse transporte ele vai se tornar mais eficiente e mais sofisticado, porque eles vão aderir dois animais para se fazer esse comércio, que é o camelo e o dromedário, tá? Então, é uma forma de se mudar esse comércio e deixar ele mais fácil e mais rápido também. Como é que vai se dar esse comércio, professora? Basicamente, vão ser trocas de mercadorias. Vai haver uma troca muito forte, principalmente com o norte da África, e eles vão trocar basicamente ouro por produtos manufaturados, ou seja, calçados, tecidos, tapetes. Então vai ter uma troca de ouro por esses outros produtos, né? Quando a gente fala de religião do reino de Gana, a gente tem que entender que lá dentro existe uma religião politeísta, ou seja, eles vão cultuar vários deuses. E a maioria desses deuses, na verdade, em sua totalidade, os deuses vão estar ligados à natureza. Como exemplo, eu dou para vocês a serpente do deserto, que era um deus, desculpa, muito importante para esse reino, tá? O que acontece também de importante quando a gente fala de religião dentro do reino de Gana? Precisamos observar que existiam sacrifícios humanos acontecendo ali. Então, eles sacrificavam vidas humanas aos deuses. Mas isso tem uma questão econômica muito presente dentro da religião. Por quê? Porque eles faziam esses sacrifícios humanos? A gente tem que entender que eles faziam sacrifícios querendo pedir coisas em troca. Então, tem uma questão econômica ali, porque o que eles pediam em troca? Uma melhor colheita, uma extração mais alta de sal, uma abundância de ouro. Então, existiam pedidos ligados à economia, tá? Só que aí, agora falando sobre um outro ponto, a gente precisa entender por que começa a decair o reino de Gana. Por que ele vai cair? Basicamente, tem muito a ver com a religião que a gente estava falando. Por quê? O reino de Gana ele vai começar a entrar em contato com outras etnias que se converteram ao islamismo. Então, prestem atenção para uma das características do reino de Gana. Eles não vão aderir ao islamismo. Eles não vão aceitar a conversão a essa outra religião. Não vai acontecer dentro do reino de Gana. Isso vai causar alguns problemas para eles, tá? Além disso, em 1100 a gente vai ter o esgotamento das minas de ouro.
Ou seja, o ouro vai começar a desaparecer do reino. E como eu já disse, vou repetir, o ouro era de extrema importância para esse povo, tá? Vão acontecer várias guerras, o comércio vai começar a se desestabilizar, porque o ouro vai começar a sumir. E aí a gente vai ter uma etnia invadindo o reino de Gana. Essa primeira etnia vai ser os almorávidas. Eles são uma etnia que já é convertida ao islamismo, tá? Então eles vão conseguir fazer um comércio melhor acontecer. E após isso a gente vai ter o Império de Mali invadindo o reino de Gana, tomando as terras, o território do reino de Gana. Por isso que algumas pessoas... Quando eu for mostrar o território, vocês vão ver que é basicamente o mesmo território quando a gente fala de Reino de Gana e de Império de Mali, porque o Império de Mali vai tomar o Reino de Gana, tá? É só um pouquinho maior. Então, galera, é isso. A gente já entendeu o começo, a economia, o comércio, a religião. Entendemos como chegou ao fim esse Reino de Gana. E por enquanto é isso que temos que saber, tá? Na próxima aula a gente já vai começar a falar sobre um outro reino, império que aconteceu ali dentro da África. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Qualquer dúvida é só mandar pelo blog que eu respondo vocês, tá bom? Tchauzinho!